Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. No capítulo 4 de Marcos, no versículo de número 38 e 39, está escrito: E ele estava na polpa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Nós conhecemos esse texto, pelo menos desde criança. Eu escuto os pregadores, os pastores pregando sobre isto. Um Jesus que acalmou a tempestade. A Bíblia diz, no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, que os discípulos deixaram a multidão. No versículo 36, deixaram a multidão e pegaram Jesus e levaram consigo, colocaram Jesus dentro do barco. E a Bíblia diz que havia outros barquinhos. Jesus, cansado, fadigado, sentiu a necessidade de dormir, sentiu sono, talvez descansaram o seu corpo um pouco, físico, estava exausto pelas pregações, pelas caminhadas. E a Bíblia diz que Jesus dorme. E enquanto Jesus está dormindo, o vento começa a soprar e as ondas começam a ficar agitadas, ao ponto de cobrir o barco. E os discípulos começam a se desesperar. Eles começam a ficar desesperados, até porque se você lê a Bíblia Sagrada nos Evangelhos, você vai perceber que o Pedro era um pescador profissional com os seus irmãos, mas Pedro nesse momento ele se viu no desespero. Toda a experiência que ele tinha não dava para resolver aquela situação, pois o vento e o mar estavam furiosos. Então, a Bíblia diz que eles despertaram Jesus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles despertaram. Eles despertaram, e a forma que eles despertaram Jesus foi a seguinte: Mestre, não te importa que pereçamos? Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo de número 39, e ele despertando. Então você vê que Jesus estava dormindo, os discípulos despertaram Jesus, dizendo: não te importa que pereçamos? Ou seja, nas nossas palavras aqui, o Senhor não está nem aí, o Senhor não está preocupado. E de fato Jesus não estava, porque ele tinha o controle de tudo, ou ele tem o controle de tudo. Então eles despertaram Jesus e Jesus despertou. Esta expressão dormindo aqui, eu posso substituir ela pelo silêncio de Deus nas nossas adversidades, pelo silêncio de Deus nas nossas lutas. Às vezes o barco está balançando, o vento está soprando, o mar está agitado e a gente ora, clama e Deus continua em silêncio. Mas o segredo é continuar orando, continuar perseverando até que Deus desperte, até que Deus resolva trabalhar, resolva fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então, se nós clamarmos ao Senhor, Ele fará coisas grandes. Se nós suplicarmos o favor de Deus, Ele fará sim aquilo que nós estamos pedindo, conforme a sua vontade, o seu querer e aquilo que está no seu coração. Então você percebe que os discípulos eles despertaram Jesus e Jesus se despertou. Jesus estava em alerta, né? Que bom, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor e Ele se levanta do trono. Olha o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 13: Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Irmãos, quando Deus desperta, quando Deus resolve agir, não tem quem possa impedir. É o que está escrito no livro de Isaías 43 e 13: operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus resolve operar, quando Deus resolve trabalhar, quem pode impedir? Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que nós temos que ter uma atitude de agir, de clamar. Isaías 64, se me foge da memória, deixa eu ver aqui se é pronto. Isaías 64, meu Deus, versículo 7 diz assim: já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenhas. Então, o que o texto está dizendo é que nós precisamos deter, fazer alguma coisa, clamar, gritar, ao ponto de chamarmos a atenção de Deus,
para que ele se desperte, resolva o nosso problema, resolva a nossa dificuldade. Foi o caso daquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, que gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. Com esta palavra eu encerro dizendo: desperte Jesus, clame por ele, tenha uma atitude que chame a atenção dele, e ele vai resolver o seu problema, ele vai resolver a sua causa, ele vai resolver tudo aquilo que você está precisando, porque operando Deus, quem impedirá? Eu deixo para a sua meditação o livro de Lucas, capítulo 18, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você quiser comentar aqui abaixo no comentário, você pode ficar à vontade de falar um pouco sobre Lucas capítulo 18, e eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, e que a mão de Deus possa te abençoar poderosamente. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus abençoe, em nome de Jesus.